manchete principal do UOL desde cedo é justamente a prisão de Daniel Vorcaro. Quem é Daniel Vorcaro? Dono do Banco Master. Teve também busca e apreensão no BRB. E tem notícias importantes relacionadas a isso, porque o Banco Master, como a gente sabe, ficou numa negociação para ser vendido e foi vendido. E essa operação acontece praticamente junto com essa venda. A Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro numa operação que investiga suspeitas de crime envolvendo a venda do Banco Master para o BRB. O presidente do Banco Estatal do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo. O Banco Central decretou ainda a liquidação extrajudicial do Banco Master. A PF vinha já investigando o Master com informações repassadas pelo próprio Banco Central, que já tinha rejeitado há 2 meses a compra de parte do Master pelo Banco de Brasília. Vorcaro ele foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele estava embarcando para Dubai, estava embarcando lá para os Emirados Árabes. E segundo os advogados dele, para assinar o contrato de venda do Banco Master para investidores. Ia cravar isso. Ontem, inclusive, foi anunciado que o Banco Master tinha sido comprado por um grupo desconhecido de investidores árabes. Então, ele estava embarcando para lá. E os advogados negaram que ele estivesse fugindo. Bom, vamos lá, Sakamoto, começando por você. O que significa a prisão do presidente do Banco Master? Quando a gente fala sobre essa investigação, será que é coincidência essa operação acontecer no dia seguinte que é anunciada a venda do banco? Olha, Fabiola, o próprio ministro Fernando Haddad comentou sobre o caso, disse que a prova, ele não quis aprofundar-se muito hoje, mas ele falou que tinha provas robustas, que a existência da operação era prova de que era evidência de que existia elementos robustos para justificar a medida. O dono do Banco Master fala que não estava fugindo, estava indo assinar, mas pouco se fala sobre quem seriam esses investidores. Fala-se da instituição, mas pouco se fala quem está por trás, quem seriam esses investidores dos Emirados Árabes, o que levou à desconfiança de que ele poderia estar se pirulitando do país. Eu queria falar, na verdade, a gente vai falar muito ainda dos dobramentos econômicos, do que significa isso para o pequeno poupador, para o poupador médio, para as relações institucionais, mas logo de cara, uma coisa que começou inclusive a repercutir em Brasília é porque o Daniel Vorcaro é uma pessoa com um monte de conexões políticas. Tem conexões políticas com gente no governo do PT, com gente do governo Bolsonaro, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, direta ou indiretamente, tem conexão para todo lado. É uma pessoa bem relacionada, como é, inclusive, praxe de nomes expoentes do mercado financeiro. Mas tem um nome que, inclusive, talvez é aquele que mais apareceu em defesa dos interesses do Banco Master nos últimos tempos, que é o do senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira, ele aparece como uma pessoa muito próxima a Daniel Vorcaro, uma pessoa, os colegas apontaram em matérias, em reportagens, que o senador estava se opondo à instalação de uma CPI do Banco Master no Congresso Nacional, tentava articular nos bastidores contra uma CPI do Banco Master. Ele também foi uma das pessoas que também, segundo análises dos colegas, ele se colocou como um dos principais defensores da compra de ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília. Inclusive, essa operação também pega isso, porque, vamos lembrar, um tempo atrás, o Banco de Brasília iria comprar uma parte do Banco Master, ia, na prática, salvar uma parte do Banco Master, o que significaria embolso de alguns bilhões para o próprio proprietário, só que aí o poder, a sociedade, o Banco de Brasília, o Distrito Federal, que é o dono do Banco do Brasília, ia herdar o que muita gente chamava de ativos podres, de uma bomba relógio, ou seja, ia transferir, ia estatizar o prejuízo por conta do comportamento do Banco Master, que estava oferecendo CDB com 140% do CDI, e aí todo mundo que faz, a gente até comentava, o pessoal que acompanha, fala assim, gente, isso aqui é insustentável. Isso aqui claramente está sendo mantido com base do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, aquele dinheirão que é para garantir que pessoas que têm investimento até 250 mil possam ser ressarcidas em caso de quebra.
né? Claramente ele está usando isso como lastro, né? Então, o que acontece, Fabiola? O Ciro Nogueira, que pretende ser vice do Tarcísio de Freitas, vem se movimentando, brigou com o Ronaldo Caiado, está brigando com outras pessoas no meio do caminho para ser vice do Tarcísio de Freitas, ele acaba sendo numa situação bastante complicada. Porque exatamente aquela instituição, aquela pessoa que ele estava defendendo com unhas e dentes nos últimos tempos, inclusive com toda a discussão no Congresso Nacional para aumentar impostos até sobre bancos maiores, né? Livrando a cara dos menores, como pressão também. Houve toda aquela pressão da discussão de aprovação de um projeto para substituir a diretoria do Banco Central, em meio à negativa do Banco Central de avalizar a compra do Master pelo BRB. Em meio a tudo isso, tinha a figura do Ciro Nogueira. E agora, a depender dos desdobramentos das investigações, ele pode ser jogado para o meio disso, tornando-se tóxico para uma possível aliança com Tarcísio de Freitas, Fabiola. Tem todo um jogo político nisso, né? E tem também toda a questão econômica, né? O que significa isso? Por que o dono de um banco é preso? O que está por trás? Quais são as denúncias contra ele? Qual é a gravidade dessa prisão, Josias? Qual é a importância dessa atuação da Polícia Federal quando a gente fala também nessas negociações, né, nesses investimentos que muitas vezes ficam acontecendo aí sem ter tanto controle? E agora vem essa resposta da PF. Nós estamos diante de um caso muito grave, né, Fabiola? Há dois tipos de assalto a banco, de fora para dentro e de dentro para fora. As fraudes descobertas no Master são do segundo tipo. Na origem da prisão do dono do banco, o Daniel Vorcaro, está a venda mutretada de títulos de crédito ao Banco de Brasília, no ano passado. E a intervenção do Banco Central no Master é uma providência muito acertada, mas tomada com enorme atraso. Essa nova crise bancária é um caso clássico de herança maldita. Sabia-se há pelo menos 2 anos que o Master crescia vertiginosamente, pagando comissões exorbitantes na negociação de títulos de renda fixa. Remunerava corretoras e clientes com taxas muito acima da média do mercado. Quando o sinal amarelo acendeu, o Roberto Campos Neto ainda presidia o Banco Central, com toda a engrenagem de fiscalização dessa instituição. E o primeiro desafio de um chefe do Banco Central é distinguir a diferença sutil entre o significado das expressões preciso fazer algo e algo precisa ser feito. Quem tropeça na semântica chega atrasado no lance. Terminou o mandato do Campos Neto e essa bomba escorregou para a mesa do Gabriel Galípolo. O pavio foi aceso no início desse ano, quando o Banco de Brasília, uma instituição estatal do governo do Distrito Federal, aceitou comprar por 2 bilhões de reais um pedaço do Master. Coisa de pai para filho, porque o Daniel Vorcaro, esse controlador do agora falecido Master, ele continuaria dando as cartas, presidiria o conselho de administração do novo negócio. O Galípolo descobriu da pior maneira que as circunstâncias o intimavam a fazer algo que havia deixado de ser feito. E deu no que está dando. Em setembro, o Banco Central barrou o negócio do Master com o Banco de Brasília. Agora, o Vorcaro e os seus executivos estão na cadeia e o Master encontra-se finalmente sob intervenção do Banco Central. Os investidores agora vão ter que correr atrás do prejuízo, Fabiola. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a respeito disso agora pela manhã, ao chegar no Ministério, e ele disse que para o Banco Central tomar a decisão que tomou, pela liquidação do Banco Master, ele disse que o processo deveria estar muito robusto, foi o que disse Fernando Haddad. Ele evitou comentar mais diretamente sobre o nome do presidente, né, sobre a prisão exatamente do presidente do Banco Master, reforçando que o tema é de responsabilidade da autoridade monetária. Vamos ouvir o que disse Haddad. Não vou comentar porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo e, enfim, o Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro e eu tenho certeza que para ter chegado a esse ponto, né, todo esse processo deve estar muito robusto. Né? Mas, enfim,
O que eu acompanhei foi mais em relação à CVM, né? Que eu já falei para vocês que nós tivemos problema na CVM também. Mas no Banco Central, o órgão regulador é que se manifesta. É engraçado, né? Porque ele não pode falar muita coisa, né? Ele fala não falando nada, né? Mas pelo menos ele... devia estar robusto. Não é engraçado? É isso. A gente não pode falar, ele deu uma declaração. Foi a declaração dada pelo ministro da Fazenda, que é o homem que fala sobre essas coisas de grana. É redundante a declaração dele, mas é que também é aquela coisa, neste momento ele deve estar deixando a Polícia Federal agir. É verdade que ele não pode falar, na verdade, porque tem um impacto, exatamente, né? se o ministro da Fazenda vai falar agora, ele pode ser interpretado pelo mercado ou por outros atores como uma coisa disso. Então, ele fala o seguinte, olha, se a Polícia Federal fez isso, é porque tinha subsídio para fazer isso. É que é uma resposta redundante, mas é isso, né? Agora, em bastidor, a gente sabe que o Haddad era um dos críticos a toda essa movimentação, né? O Fundo Garantidor de Créditos passa a ser o responsável por ressarcir os credores do Banco Master, respeitando o limite máximo de cobertura estabelecido pelo fundo. Então, a gente vai ter espaço para falar sobre isso também aqui no nosso All News com o economista daqui a pouquinho. Eu queria entrar nesse aspecto político que o Sakamoto, inclusive, já falou um pouco, mas vamos mostrar as imagens que a gente tem, Lu, sobre da mansão lá do Daniel Vorcaro. A casa dele em Brasília, não é isso? A casa dele em Brasília, numa das regiões mais valorizadas. Acho que o Josias pode me falar, né? Que região é essa? Uma das regiões valorizadas de Brasília. É uma casa que foi comprada por 36 milhões de reais. Uma das mais caras já vendidas no Distrito Federal. O negócio foi feito em junho do ano passado por uma empresa que tem ligações com o banqueiro. Daniel Vorcaro tem 42 anos, nasceu em Belo Horizonte, assumiu o comando do Banco Master em 2018, quando a instituição financeira passou por diversas mudanças e trocou de nome, deixando de ser o Banco Máxima. E aí ele comandou um crescimento de operações, entre eles a criação de uma corretora de investimentos e um fundo de investimentos. Ele também participou do investimento em 2023 da Sociedade Anônima de Futebol do Atlético Mineiro, é dono de 20% do Atlético, por meio do Galo Forte Fundo de Investimentos. E a origem do dinheiro também está sendo investigada pelo Ministério Público de São Paulo por uma possível conexão com o PCC. Tem essa encrenca também aí no rol aí de investigações envolvendo ele. Ô Josias, essa ligação com os políticos, essa mansão que ele recebia os políticos, quem costumava frequentar lá? E se isso é um problema ou não? A gente sabe que isso aí acontece e é muito comum em Brasília, né? É muito comum, mas quando a esperteza é muito grande, ela chama atenção e acaba engolindo o dono, né? O Vorcaro, o dono do Master, ele é uma flor do lodo do Centrão, mas ele dava festas muito suntuosas e tinha um trânsito político impressionante. E ele, para começar, fez essa venda do mico, em que se converteu o Master, para o Banco de Brasília, que é um banco do governo do Distrito Federal, do governador, hoje chefiado o governo do Distrito Federal pelo governador Ibanez Rocha, né? E já se sabia ali que era um problema, porque ele estava vendendo, o banco dele teve um crescimento extraordinário e estava vendendo CDB na praça com remuneração de 140% do CDI. Era uma ficção aquilo, né? E as conexões políticas dele impressionam muito, mas muito menos. O Banco Master negociou o crédito consignado na folha de servidores do governo da Bahia, quando governava a Bahia o hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ali ele começou a experimentar um crescimento, engordou uma carteira de precatórios, créditos de qualidade incerta, e foi crescendo o patrimônio, né? E depois ele, nos últimos tempos, ele passou a contratar figuras
muito relevantes, muito biografias importantes da República para compor os conselhos das suas empresas, para fazer consultorias. Então, ele manteve, durante um bom tempo, sob sua contratação, o Ricardo Lewandowski. Deixou o Supremo Tribunal Federal, se aposentou. Antes de ir para o Ministério da Justiça, o Lewandowski prestou assessoria ao Vorcaro. Ele contratou também os serviços de consultoria do Guido Mantega, ex-ministro petista da Fazenda. E o Guido Mantega levou o Daniel Vorcaro para dar um abraço no Lula, no Palácio do Planalto. Ele esteve no Palácio do Planalto, no governo Lula. Só os três sabem o que foi conversado ali. Ele contratou o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Patrocinou um evento em Londres, um evento muito celebrado, um evento hipoteticamente jurídico. Ele patrocinou em Londres, lá estava o Alexandre de Moraes, lá estava o Gilmar Mendes, lá estava o Dias Toffoli. Então, é uma influência extraordinária desse personagem. E agora nós estamos vendo onde é que deu isso, né? Ele teve problemas na administração das finanças do seu banco e encostou o Master na Rio Previdência, comprou lá 700 milhões em papéis da Rio Previdência, encostou lá na SEDAI. Antes de vender, antes de fechar negócio com o Banco de Brasília, que depois o Banco Central desfez o negócio, mas antes disso ele tentou encostar os negócios do Master na Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica analisou. A Caixa Econômica, que é presidida por um apadrinhado do Arthur Lira, analisou a oferta do Banco Master. Aí acabou sendo barrada por dois técnicos do banco, foram inclusive afastados esses técnicos, mas a Caixa Econômica fugiu desse mico, conseguiu sair desse mico. E há a ligação dele também com o senador Ciro Nogueira, que chegou a apresentar no Senado Federal um projeto de lei que aumentava hoje esse Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada que garante os investimentos, o resgate de investimentos dos clientes até o limite de R$250 mil. Como estava ali o Banco Master com papéis muito, muito duvidosos, de qualidade duvidosa no mercado, o Ciro Nogueira apresentou no Senado uma proposta, um projeto de lei, que aumentava esse limite do fundo garantidor de R$250 mil para R$1 milhão. Então, o fundo passaria a garantir investimentos até o limite de R$1 milhão. Não colou, não passou no Senado, não avançou o projeto, mas estão lá as digitais, o projeto foi apresentado. Então, Fabíola, olha, é de impressionar o nível de conexão política que esse Daniel Vorcaro colecionou durante essa sua passagem pelo mercado financeiro. Realmente de impressionar. E não surpreende que ele tenha chegado tão longe. Não surpreende que o negócio dele tenha subsistido por tanto tempo, a despeito de já merecer, há pelo menos 2 anos, uma atenção diferenciada do Banco Central. Importante ouvir isso de você, José. Você está bem acostumado, né, com esses lobbies de Brasília, com essas ligações, com essas conexões que são feitas. E você falou, é impressionante, principalmente um homem jovem, né? Quando a gente olha essa mansão aí, eu queria te ouvir mais um pouco, Sakamoto. Tem uma reportagem no Jornal Folha de São Paulo explicando um pouquinho sobre essa mansão de 36 milhões de reais em Brasília e aonde ele recebia os políticos, né? E aonde ele recebia vários políticos, um imóvel de 1.700 metros quadrados, uma área privativa ali de 4.000, em uma área privativa de 4.300 metros quadrados, quer dizer, o imóvel é de 1.700, uma área de 4.300 metros quadrados. E a casa foi alugada por Salim Matar, que era secretário de desestatização do Ministério da Economia do governo de Bolsonaro.
E ele hoje, Matar, está entre as pessoas mais ricas do Brasil. E a mansão é utilizada por Vocaro para reuniões com os interlocutores de Brasília, principalmente desde que foi anunciada a compra do Banco Master, né? E lá que ele recebia vários personagens da política, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, seu principal aliado, o deputado Hugo Mota, hoje presidente da Câmara, Antônio Rueda, presidente da União Brasil, Fábio Faria, ex-ministro de Comunicações, Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União. Os dois últimos também prestam serviços de relações institucionais e assessoria jurídica para o BTG Pactual. E também esteve ali empresários, né? Teve ali o empresário Ricardo Faria, que é apelidado de Rei dos Ovos, dono da Granja Faria. Ele entrou na lista também de bilionários da Forbes no ano passado. Então, são essas as informações. Ele usava, essa casa não era dele, ele usava essa casa aí em Brasília. A relação dele com política, o Sakamoto, com esses políticos, levantam alguma suspeita? Isso tem que ser apurado de alguma maneira? Acho que antes de mais nada, levanta suspeita com relação aos políticos e aos atores públicos. Uma coisa que a gente vem discutindo aqui há tempos é que o lobby, ele existe, grupos de pressão política existem e não vão deixar de existir de uma hora para outra. O que a gente precisa no Brasil é regulamentar o lobby. Regulamentar como? Precisa ser transparente, extremamente transparente, quem visita o quê, em que hora. Quando você tem um ator público visitando, mesmo que seja na casa, não importa, mas visitando uma figura como um dono de banco, precisa estar na agenda, o assunto que foi discutido, o tema que foi discutido. Aí você vai falar, Sakamoto, mas isso é ficção, não vai rolar. Então, a gente vai continuar tendo sacanagem à torta e direito. Porque é o seguinte, existe uma tendência no Brasil e em vários outros países capitalistas que a gente, apesar de todo mundo defender a independência do mercado, a independência do mercado só funciona na hora do mercado ganhar dinheiro. Na hora que é para salvar o mercado do prejuízo, defende-se loucamente a socialização desse prejuízo, ou seja, privatiza-se os lucros para alguns indivíduos, socializa-se os prejuízos. Para que isso aconteça, você não consegue fazer isso simplesmente à luz do dia. Você precisa de muita articulação, de muito tete-a-tete, você precisa criar tentáculos, ter pessoas que vão ajudar você no momento certo, na hora certa, no judiciário, no executivo, no legislativo. E é isso que banqueiros fazem. A bem na verdade, não é só o Vocaro, é isso que banqueiros fazem. E eu estou falando de banqueiros, é claro, outros empresários fazem também, sociedade civil faz, grupos de pressão fazem, mas é que banqueiros é um outro nível. Existe um nível de proteção muito grande com relação a instituições financeiras, a bancos e tudo isso mais. E a gente precisa garantir que quando há festas, regabofes, reuniões, mesmo em mansões como essa, seja garantido que a gente saiba quem está lá, ou que azeitona foi servida, quando aquela pessoa está tratando de assuntos públicos. Se está lá falando de beach tênis, tudo bem, né? Se está falando de frescobol, né? Tudo bem. Agora, se está falando de assunto público, tem que estar lá. A pessoa não deixa de ser um ator público simplesmente porque bateu o cartão do expediente. Então, ela precisa estar lá garantida essa informação. Né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, isso, Fabiola. Em segundo lugar, o Brasil precisa, né, urgentemente, e esse caso do Master e esse caso da mansão, ele não pode ter a mansão, ele pode ter a mansão que ele quiser. Eu acho particularmente uma pornografia, uma mansão de 36 milhões de reais num país em que muita gente mora embaixo da ponte. Particularmente isso. Eu não sou contra a diferença de classe, cada um tem, é que nem um transatlântico, cada um tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, faz parte. O problema é ter pessoas que estão comendo caviar, enquanto outros não têm bote salva-vidas nesse transatlântico. Só que a questão da casa em si não é a casa, a menos que a casa seja fruto de alguma ilegalidade, né? O fato é que a casa é usada como parte, uma extensão do lobby que é executado em corredores palacianos. E, como eu falei, a gente precisa avançar como sociedade para começar a garantir que quando atores privados gerem de forma equivocada, para ser bondoso, ou irregular e ilegal seus negócios, eles possam ser punidos com isso, punidos com a perda do patrimônio, punidos com você levar o dinheiro deles para garantir o pagamento das pessoas que perderam recursos com isso.
Né? Só que o que a gente tem visto é o contrário, Fabíola. Toda vez que é colocado em risco uma grande empresa, um grande banco, usa-se os mundos e fundos para salvar esse banco sob a justificativa de salvar a grana dos poupadores, mas acaba também salvando os proprietários, porque, como bem colocou o Josias, é uma rede de proteção doida. Que no final das contas, quando um cara desse cai, ele pode, inclusive, levar outras pessoas junto, né? Então, o Brasil precisa parar dessa fase, avançar, né, parar de privatizar lucro e socializar prejuízo, precisa deixar instituições como essa quebrarem, precisa arrestar, né, precisa levar os bens dessas pessoas, né, vende a casa para poder pagar os investidores, né, vende os bens. Quando você tem essa ação do Banco Central, né, que na prática é uma falência, na prática é a decretação de falência do banco, os bens dos sócios, tudo ficam indisponíveis. Não, que bom e que ao final, se for mostrado que tudo que está aparecendo, né, que esse focinho de porco, joelho de porco e nariz de porco é um porco mesmo, né, que ele perca os bens dele, o jatinho que ele ia para o Emirados, tudo. Né? O fato, ele está querendo vingar, é vingança? Não, é justiça. A gente precisa parar de proteger bilionário no Brasil. Eu queria até corrigir, porque eu não sei, que deu a entender que ele alugava a casa. A casa foi comprada por uma empresa que tem ligações com ele. A casa não está no nome dele, mas ela foi comprada por uma empresa, a Super Empreendimentos, no dia 3 de junho de 2024. E, na época, o seu cunhado, o advogado Fabiano Zettel, era um dos diretores da firma. E essa empresa pertence a um fundo que é administrado pela REG Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, que tem diversos negócios com Vorcaro, né? Ele foi procurado pela reportagem da Folha de São Paulo, mas não quis se manifestar sobre o assunto. Eu falei aqui do Salim Matar, que alugava a casa antes de Vorcaro, né? Antes do Vorcaro, a casa foi alugada por Salim Matar, que era secretário de Bolsonaro na época. Então, só para deixar claro aqui, não trazer informação errada, não está no nome dele, mas foi comprada por uma empresa ligada a ele.